professor Joel, boa tarde. É com muita alegria que a gente encerra esse primeiro ciclo, né, de uma formação específica, como o Projeto Palmares, mas é fruto também do trabalho que o CREFCON faz com o NEPERG, e me sinto extremamente feliz e vaidosa nesse momento com a sua presença, com o teu conhecimento, com a tua luta, com o teu engajamento, e para a gente mostrar aos educadores que é possível a mudança a partir de muito estudo, mas um olhar muito preocupado, né? A gente, como educador, precisa desse olhar atento, e o Projeto Palmares conseguiu, mesmo que no momento, talvez até do ano, né, muito delicado, que já está todo mundo muito cansado, mas o olhar atento de tanto educador interessado em provocar esse efeito de mudança. Bom, o nosso convidado, Jonoel Gonçalves, é doutor pela UFRJ, economista, escritor e professor do curso de mestrado em Assuntos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. É colunista do Caderno de Economia do Seminário Luandense Novo Jornal, possui vários trabalhos publicados principalmente sobre a relação economia-conflito no continente africano, além de romances também centrados em contexto de conflito. A Ilha de Martim Vaz. Está aqui, pessoal. Isso, está aqui. Angola, sobre gestão das guerras e assimetrias. E a nossa palestra de hoje, Conexões entre África e Brasil. Sejam muito bem-vindos. Bom, muito obrigado, é um prazer, sobretudo que é um semestre que eu fiquei só na pesquisa lá na UF e fora da docência, estava com um pouquinho de saudade, embora eu precisasse desse semestre para uma sequência de trabalho, sobretudo na África, foram 3 viagens em 2 meses, numa África em grande mudança. Então a tendência nesse momento seria falar muito disso, mas a gente vai falar das conexões. Tem conexões antigas e tem conexões atuais. Infelizmente, as relações África-Brasil, as conexões África-Brasil, são por vezes conexões muito tristes, muito marcadas por esquemas ou de opressão, que é o caso antigamente, ou de corrupção, que é o caso hoje. Então, só assim muito rápido para a gente se entender, eu pedi esse mapa para a gente visualizar o que é um continente que é o mais pobre do mundo e é o mais fragmentado. 54 países. Essa fragmentação agrava os problemas do continente. E isso é consequência de várias coisas. No período pré-colonial, antes da chegada dos europeus, a fragmentação da África era muito maior. Havia alguns estados ou pré-estados, há uma discussão entre os historiadores, mas havia unidades políticas, algumas muito importantes. Eu iria sublinhar só, assim como exemplo, 2 delas, que têm importância para o Brasil. Uma delas é o Reino do Congo, situado nessa área, com sede em Angola, mas extensivo por aqui, e o Império do Mali. Eu digo Mali, não digo Mali, porque já morei lá, e Mali me parece gringo, eles pronunciam Mali, eu pronuncio como é. O Império do Mali, aqui tem a cidade de Tombouctou. Vou chamar a atenção para isso, que é importante para o Brasil. Aqui tem a cidade de Luanda. Ora, essas 2 unidades políticas eram unidades políticas bastante gigantes. Em geral, se chama Império a um, se chama Reino ao outro, mas o meu amigo Patrício Matsukisama, que é um historiador lá em Luanda, concluiu com muitas outras pessoas que os estados anteriores à colonização africanos não podem ser considerados nem monarquia nem república. Eram unidades muito específicas. Não havia eleições, não era república. Não havia escolha do presidente assim. Mas também não havia aristocracia, então não é monarquia. Era algo muito mais próximo das repúblicas vitalícias de Veneza e de Gênova. Próximo disso. Mas não era bem isso, porque mesmo as sucessões aí não tinham o mesmo tipo de regra. O fato é que, com a entrada do cristianismo e do Islã, aí sim, um virou império e outro virou reino. Porque cristianismo e islamismo têm um ponto em comum, têm a mesma organização política. Só que os nomes são outros. Um chama rei, outro chama sultão. No caso da África, o tratamento o tratamento que é dado, é um tratamento um pouco esquisito, e revela desde logo um preconceito que a África tem que ser sempre assimilada aos outros. Por exemplo,
Nunca o considerado rei do Congo se identificou como rei. Ele usava o nome de Mani. Vou chamar a atenção para isso, porque esse nome não foi respeitado. Pegaram Mani, chegaram lá e disseram, o chefe aqui é rei, como na terra da gente. Lá. Olha aqui, quando se trata de árabe, respeita o nome do sultão, e um regime claramente monarquista, que é o da Rússia, chama czar. Por que não respeitaram esse nome africano? Então, começa a ter logo um apagar das instituições africanas e depois, é claro, com a entrada dessas duas grandes religiões, então aí sim, ganhou conteúdo que essas religiões viraram ideologia nesses países, ganharam a maioria. Por exemplo, numa geração, os portugueses converteram toda a corte que foi criada do Reino do Congo, da mesma forma que os comerciantes árabes fizeram isso no Império do Mali. Mas é bom aqui não cometermos um erro, é que o cristianismo, o islamismo na África é posterior à Arábia. Século VI na Arábia, século VI era cristã e século VII, um século depois é que chegou aí. Mas o cristianismo chegou na África muito antes de ter chegado na Europa. Portanto, a Etiópia é um Estado cristão, 50 anos antes de Roma e 300 anos antes de Portugal e Espanha. Portanto, o cristianismo não chega com o colonialismo, chega ao longo do Rio Nilo com fuga houve a perseguição aos cristãos em seguida, e houve uma fuga. O primeiro que chega é São Marcos, que chega ao Cairo, eu estive lá na Catedral dele, fundou uma catedral cristã do Cairo, que se chama Catedral de São Marcos. E no ano 60, já era um senhor velhinho, eu tinha começado como apóstolo de Cristo, parece que com 20, deve ter chegado com uns 80, ali viveu pouco tempo, mas difundiu ao longo do Rio Nilo. O Rio Nilo transmite então várias religiões, 3 pelo menos, as 3 monoteístas. Bom, aqui se criou realmente, este sim, desde o começo então, um império, que se pode chamar Império Pré-Colonial na África, é o Império da Etiópia, que é um país que é um dos mais antigos do mundo, um dos estados mais antigos do mundo. Bom, isso é só para a gente dar uma ideia de que a África estava fragmentada em muito pequenas unidades políticas, muito pequenas, às vezes a nível da aldeia. Aí sim havia tribo, ou seja, a tribo, que é uma entidade muito pequena, muito limitada e desconectada dos outros. Isso não existe mais hoje. Usar a palavra tribo na África é um grande erro. Por exemplo, fala-se em tribos com 10 milhões de pessoas. Uma tribo de 10 milhões de pessoas significa que os suíços e os belgas também são uma tribo. E por outro lado, a tribo é uma entidade fechada e todas elas têm relação com o mercado. Todas. Através até de coisas muito avançadas, como televisão, internet, telefone celular e tudo mais. Mas eram entidades muito pequenas, não se consegue fazer até hoje um recenseamento. O que se verificou no momento das independências é que as fronteiras coloniais tinham que ser respeitadas. O que se fizéssemos na África, os estados étnicos que fizeram na Europa, seriam 800 países. Então tem que se respeitar as fronteiras coloniais. Estas fronteiras coloniais, conforme sabem, foram então criadas na Conferência de Berlim em 1890, de 90 a 95, e foi uma repartição feita em Berlim, como veem, em algumas linhas retas, assim no caso de agora, está aqui esta, eu conheço muito bem, linhas retas que foram cortadas e cortaram famílias no meio. Foi feito em Berlim, para dividir então zonas de influência. Mas como se isso não bastasse, essa divisão, em 1960, quando foram as independências africanas, se repartiu ainda mais. Portanto, muitas lideranças locais pressionaram a França para que a França tinha 2 grandes unidades, era a África Ocidental Francesa e a África Equatorial Francesa, e dessas 2 unidades seriam 13 países. Aí já foram as elites africanas que impuseram isso com vontade de ser chefe de alguma coisa e tendo dificuldade de ser chefe, que é mais difícil, numa unidade muito grande. Resultado é um grande desequilíbrio, que na costa oeste, por exemplo, temos uma Nigéria com 200 milhões de habitantes, e depois uma série de pequenos países à volta que constituem um só. E houve uma tentativa de fazer, houve um partido chamado Partido Federalista Africano, que tentou. Essa fragmentação da África, nos anos 60, ficou conhecida com um nome que eu gostaria que não esquecessem, que é o nome de balcanização da África. Portanto, a balcanização é um fenômeno que ocorreu na zona dos Balcãs,
durante a guerra contra os turcos, em que a retirada dos turcos deu lugar à criação de um grande número de países. Isso deu lugar à Primeira Guerra Mundial e ficou conhecido no mundo como a balcanização. Então, brigando todos contra todos, vamos fazer uma série de pequenos países. Pensávamos que isso estava resolvido quando caiu o muro de Berlim e começou tudo de novo. Só a Jugoslávia deu lugar a 4 países. Só assim. E a única ainda não se sabe o que vão fazer, é o caso do Kosovo. Bom, a África está assim. Resultado dessas fragmentações, como vocês podem ver, tem muitos países de pequena dimensão e, sobretudo, poucos recursos. O cálculo que a gente faz em economia é que metade dos países africanos não são viáveis sozinhos. Ora, o que é que isso quer dizer? Que a África está condenada? Metade dos países não são viáveis, o continente está condenado, aparentemente. Não é assim? Há uma outra forma de focar. O problema, desde há muito tempo, se fala no pan-africanismo, que é uma espécie de unificação de todo o continente, uma visão que houve, que aliás nem é a visão africana, é uma visão criada nos Estados Unidos no final do século XIX, e esse pan-africanismo deu lugar à divisão da África em 5 macro-regiões. Aqui é que está o problema, que está a solução. África do Norte, África do Oeste, África Central, África do Leste e África Austral. Essas 5 macro-regiões, todas elas, têm à cabeça uma coisa que se chama Comunidade de Desenvolvimento. Isso são projetos de mercado comum. É isso que viabiliza e pode viabilizar o continente, e é nesse sentido que as forças mais democráticas têm trabalhado o reforço dessas entidades. Ocorre, no entanto, como há uma grande instabilidade em vários países, muitas ditaduras que foram implantadas, a mesma mentalidade da fragmentação da África é a mentalidade que procura criar lideranças. E essas lideranças defendem o seu poder através do sistema de partido único. Ou seja, que é um pequeno grupo que monopoliza o poder político e, a partir desse poder político, se transforma em classe social dominante. É claro que isso tem sido muito combatido, continua sendo combatido agora, com mais ou menos sucesso nos lugares, menos nos outros. Eu vou sublinhar alguns pontos fracos, onde as coisas estão passando bem no sentido, muito duro em outros, mas o que ocorre é que essas 5 macro-regiões, do funcionamento dessas 5 macro-regiões, dependerá o futuro do desenvolvimento continental. Aqui é que sublinhar o seguinte: estes pequenos países africanos, além de terem pouca população, portanto, um mercado interno muito pequeno, eles têm cada um recurso, dependem da monopolização. Mesmo um país como aquele que eu nasci, que é o caso de Angola, tem um recurso muito forte, que é o petróleo. Mas de vez em quando o preço cai e depois tem crise, que é o que está acontecendo agora. Só para ter uma ideia, há 3 anos atrás, o barril de petróleo estava a $120 e está a 60. Portanto, agora perdeu metade dos seus recursos numa fase em que ainda estava muito subdesenvolvido. Não se sabe o que vai acontecer. E neste momento está no poder um governo reformista, que é um governo que nós procuramos defender. Mas se esse governo não resolve os problemas de caráter econômico e social, não vai resolver uma nada, vai até cair. Então temos um risco muito grande do que é monoprodução. Ora, o que é que, para as metrópoles, isso não faz mal nenhum? Por exemplo, a França não se incomoda nada de que tenha, por exemplo, bauxite na Guiné, que tenha café e cacau na Costa do Marfim, porque ela compra de todo mundo e junta os 13. Agora, para cada um dos 13, isso é muito dramático, só tem um recurso. Basta cair um preço que ele entra em colapso. Estão vários assim. E depois, não só há colapsos desse tipo, como há diferentes tratamentos para o mesmo produto consoante o país. Por exemplo, a Costa do Marfim paga aos agricultores menos pelo cacau do que o Ghana. Então, o que acontece? Os agricultores da Costa do Marfim não vendem o cacau no Ghana. E a Costa do Marfim perde dinheiro com essa conversa. Estão tentando chegar, enfim, a diversão com o Brasil, inclusive envolvido em alguns deles. Mas essa há algumas exceções de países que conseguiram manter uma unidade maior. A Nigéria é um deles, a Etiópia é outro, o Egito é outro, a África do Sul é outro. A África do Sul, que é um processo à parte, ele já vai ver. São países que têm mercados internos muito grandes, a Nigéria tem 200 milhões de habitantes. E quando você tem muita população, por muito pouco que ela fizesse, já gera um produto interno muito maior.
Por exemplo, a atividade comercial da Nigéria, apesar de ser um país produtor de petróleo, a atividade comercial é superior em valor econômico que o próprio petróleo. Bom, o Egito é uma velha civilização, não vou estender nisso, porque acho que todo mundo sabe mais ou menos isso. É um dos países também mais aquela área, esta área do Mar Vermelho, é uma área muito importante, que é uma área de velha civilização. Como vocês sabem, essa civilização está mesmo ligada às origens da humanidade. Então, a África, como o berço da humanidade, está situada aqui, no Quênia, uma coisa que se chama Vale do Rift. Este Vale do Rift, inclusive, se prolonga para dentro da Etiópia. Os sinais de seres humanos mais antigos estão no Quênia, mas o esqueleto mais antigo foi encontrado na Etiópia, a famosa Lucy. Era uma mulher de 1,60 m, aquela coisa. Ora, num dado momento, desta zona do Vale do Rift, que teria, segundo a Universidade da Suécia, Göteborg, fez pesquisa, aos largas centenas de milhares de anos, porque isto é calculado através do laboratório de carbono 14. O carbono 14 é muito bom para avaliar, por exemplo, tudo que há para lá de 500 mil anos. Se cometer um erro de 50 mil, não é muito grave. Para cá, se cometer um erro de 50 mil, anula o valor histórico todo, porque não há 50 mil anos para contar. Então, tem essa sensação de que isso teria passado há umas largas centenas de milhares de anos atrás. Os habitantes desta área, algum teve ideia, um gênio da época, por que a gente não sai daqui? Por que não vamos viajar? E foi graças a esse gênio que nós estamos hoje aqui. Porque eram 40 mil, saíram, subiram, quando encontraram um Nilo, tiveram um trunfo muito grande, muita água, né? E começaram a fazer pequenas descobertas. Como é que se guarda água, não precisa estar sempre agarrado à água, tem que levar água com ele. Foram subindo e, quando chegaram aqui no Egito, entraram na chamada Babilônia, o Iraque de hoje, aí começou a Revolução Agrícola e começa então a ocupação do planeta. Começou com algum cara que deu essa ideia aqui embaixo. Ora, toda esta área de civilização foi uma área que se foi organizando, ao mesmo tempo que a humanidade ia progredindo, e quando se chegou na Idade do Ferro, a gente começou a notar que do lado de cá se acompanhou, aqui apenas a Nigéria. Ou seja, que neste período da pré-história começa alguma coisa que vai enfraquecer o continente africano. E esse enfraquecimento do continente vai se mantendo pelo seu próprio isolamento e pelo fato de que a revolução agrícola não chegava, essa que se estabeleceu ali, ela se difundiu mais para a Europa. A expansão para as Américas tem outras conversas e outras dificuldades de avaliação. O fato é que a África ficou num grande estado de isolamento que aumentou em relação aos centros que se desenvolveram mais, com uma zona área terrível que é a zona do Saara. O Saara, que, como sabe, já foi uma região muito fértil, né? Mas quando entrou esse fato, e hoje tem que tomar cuidado com esses problemas de caráter ecológico por causa disso, para não haver outra catástrofe desse tipo, foi uma catástrofe para a África. A África daqui para baixo parou a partir do momento em que surgiu o deserto. E surgiu rápido, pelo que se sabe. Ora, a África do Norte, quando ela fica muçulmana, ela fica rapidamente muçulmana. No século VI, no ano 623 da era cristã, portanto, Mohamed toma a cidade de Medina, toma a cidade de Meca e rapidamente constitui um exército. Em 50 anos tomou Bagdá, tomou o Cairo. Em 70 anos estava já avançando para a Argélia. Em menos de um século estava de Marrocos. Atravessou o Mediterrâneo, tomou Portugal e Espanha. Mas não foi só isso. Desceu, estabeleceu rotas através do Saara e chegou aqui. Aqui em Tombouctou, que é um centro histórico até hoje muito importante, uma cidade de argila, até hoje é muito mantida ainda nesses termos, já estive lá. Os árabes descobriram então que havia um grande comércio de marfim, de ouro e de escravos. E são os escravos que vão dar força à chamada transsaariana, que leva escravos daqui, de Tombouctou, para cima. Marrocos, que já era um reino, o Estado organizado que enfrentava os poderes europeus, ganhava, teve 7 séculos na Península Ibérica, e então a mão de obra escrava é que mantinha aquelas economias árabes do norte, incluindo aqui um pouco do Egito,
embora a escravatura do Egito viesse em parte do Sudão, e embora os escravos negros do Sudão, num certo momento, tenham tomado o poder no Egito, que é o famoso momento dos faraós negros. Mas, enfim, essa situação vai se alterar um pouco, porque a Europa vai recuperando, a Europa ganha a sua independência, o poder romano, que tinha entrado em colapso, vai sendo substituído por poderes nacionais e, rapidamente, então, se chega a uma situação em que a Europa começa a constatar, através do desenvolvimento do próprio conhecimento geográfico, que o mundo não termina ali. E então partem para uma que é como é que chega à Europa os produtos do Oriente, que eram aqueles que produziam maior riqueza. Começa um processo aí que daí para frente já não preciso falar mais. Já todos sabemos o que aconteceu, que apareceram figuras como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, que foram instrumentos disso. E quando eu digo instrumentos disso, não é instrumento de nada que se chama descoberta. A palavra descoberta não pode ser usada para uma terra que já tinha habitantes. Foi um processo de expansão comercial. O objetivo dos portugueses é que eles, na leitura que eles faziam, contornando a África, chegavam no Oriente. Essa foi a visão correta. E a visão dos espanhóis com os venezianos é que iam pelo Ocidente. Então, em direção ao Caribe, América, falharam o Ocidente, falharam o Oriente, mas acertaram na América. Então, no fundo, ganharam os dois, né? Ora, isso revalorizou a África. Revalorizou a África em vários aspectos. Um é do ponto de vista logístico. Os portugueses foram constituindo pontos de apoio, um deles é Luanda, outro é Zona da Mina, São Jorge da Mina, depois aqui em Cidade do Cabo, mas também verificaram que era possível, estavam nas Américas, já estavam nas Américas, que era possível fornecer mão de obra escrava africana. Primeiro, que era muito fácil capturar africanos. Segundo, que havia uma estrutura local de escravidão. Este é um aspecto muito polêmico, eu estou levantando grandes propósitos, que é a participação dos africanos na venda dos africanos aos europeus. Portanto, há dois grandes historiadores africanos, dos quais eu conheço pessoalmente, que se chama Tidjane Diakité, que é do Mali, outro é do Senegal, que tem feito muita pesquisa nesta matéria. E eles consideram que o número de europeus existentes na África naquela altura e o volume de escravos exportados não pode ter sido feito só por esses. Houve alguma aliança local. E com o desenvolvimento da pesquisa e história econômica, então hoje há a teoria da primeira grande aliança internacional de classes, que promove a escravatura de massa. Porque essa que passava por todo mundo não era massiva. Quer dizer, eram movimentos assim de 5, 6 mil pessoas por ano. Quando nós entramos aqui no Atlântico Sul, são 6 milhões no mínimo que chegaram. Vamos contar depois, há várias teorias de quantos é que ficaram pelo caminho na captura aqui e na própria viagem. Então, essa rota do Saara chamou a atenção dos portugueses, que inicialmente fizeram uma captura de escravos aqui na costa da Mauritânia, e que a partir desse momento, segundo o Tidjane Diakité, começaram a negociar com os chefes soldados. Pagavam percentagens e se criaram autênticos estados, autênticas forças de captura aos escravos. Aqui temos um caso em Angola, um caso que eu tenho estudado bastante, que é uma espécie de corporação militar que trabalhava para todo mundo, tanto para os africanos quanto para os europeus, desde que pagassem, e era uma força muito organizada por ela própria. Os europeus reforçaram que tinham interesse nisso, meteram arma de fogo, desequilibrou a relação de força. Aí a captura era massiva, e foi por essa razão que um país como Angola apanha um pouco a força do Rio Congo, mas era basicamente Luanda e Bengala. Exporta e, conforme diz Luiz Felipe Alencastro, Angola se torna o principal formador do Brasil. Ou seja, que sem a mão de obra africana por um lado e sem o aporte demográfico por outro, o Brasil teria sido uma coisa completamente diferente. Inclusive, hoje, os historiadores portugueses reconhecem, nessa relação entre pessoal disponível e dimensões, que o pequeno Portugal jamais teria condições de fazer um país como o Brasil, que é 150 vezes maior que Portugal, sem ter tido apoios locais, que era, por um lado, a formação dos famosos bandeirantes, que, como a gente sabe, eram em grande parte eram mestiços, em outra parte eram bandidos,
Em terceiro lugar, com muito apoio, então, da população negra, como força de trabalho, para fazer fazendas que iam muito para além daquilo que os portugueses esperavam muito menos. Portugal, inicialmente, começa uma experiência de açúcar na pequena ilha da Madeira e se dá conta de que, com escravatura de massa, pode produzir açúcar em massa, e isso dá a Portugal uma força de capital muito grande e um poder negocial muito forte. Resultado, era possível, com a exploração das fazendas na América Portuguesa, que é o caso do Brasil, sustentar um aparelho militar que Portugal não poderia sustentar de maneira nenhuma e, com isso, esticar as fronteiras. Portugal desrespeitou o acordo de Tordesilhas, aliás, rapidamente, ninguém acreditou naquele acordo. Os franceses e ingleses sempre disseram que não respeitavam aquela divisão entre Portugal e Espanha, e na medida em que os ingleses e franceses diziam isso, Portugal e Espanha também não respeitaram. Como sabem, se fosse para respeitar, o que ficava na mão dos portugueses era um pouco mais que o Ceará, na linha de Tordesilhas. Não respeitaram, fizeram pesquisa, abriram um pouco e, num dado momento, a partir de um dado momento, a população de origem africana é maioria no Brasil. Nunca mais deixou de ser isso, até hoje. Agora, a discussão que a gente tem hoje é uma discussão que me parece até meio perigosa e dá aqui uma certa conexão. A gente está vendo essa conexão aqui, que eu vou ainda sublinhar mais um aspecto, mas desde logo aparece este problema, que é o problema da mestiçagem em alguns países africanos, no caso de Angola, e no caso concreto do Brasil. É que muito rapidamente, tanto em Angola quanto no Brasil, em virtude do famoso déficit de mulheres brancas, começa a aparecer uma população mestiça forte. Ou seja, que há uma ligação entre o homem branco e a mulher negra, que é uma ligação de agressão, que é uma ligação por substituição. E em muitos casos, à medida que o caso do Angola foi assim, nos períodos em que há uma presença maior de mulher branca, há uma redução do número de mestiços. Ou seja, que a mulher negra funciona como recurso na ausência da mulher branca. Ora, esse fenômeno da mestiçagem, a partir de um dado momento, começou a ser contestado. Bom, primeiro, os sistemas coloniais começaram a dizer que a mestiçagem provava que eles não eram racistas. Não prova isso. Prova, às vezes, inclusive, com um fenômeno de agressão à partida. Claro que o mestiço não tem culpa disso. Ele existe como tal, mas ele é consequência de um processo que é também um processo de dominação cultural e um processo da progressão do corpo do. Mas há um outro aspecto aqui, é que os racistas, e fomos racistas brancos, a partir de um certo momento nas Américas, começaram a defender uma teoria que não chamavam de raça pura, porque a palavra raça ela aparece muito tarde, praticamente só no século XIX, mas era de pureza do sangue. E bastava, diziam eles, ter uma gota de sangue negro, isso não existe, o sangue é A, B, A positivo, B positivo, para qualquer um, mas sublinhavam muito isso o próprio Ku Klux Klan, já ouviram falar, saiu com essa teoria de quem não é branco puro é negro, e nos Estados Unidos a palavra mestiço, parece. Ora, infelizmente, essa mesma teoria foi aceita pelo movimento negro dos Estados Unidos. E acabou se transmitindo a setores do movimento negro do Brasil que dizem que o mestiço não existe. Eu estou colocando as questões assim, cada um vai tirar a conclusão que quiser. Existe mestiço ou o mestiço é um negro um pouco mais claro? É o que uma das teorias que se defende é essa segunda. Tem se tentado um pouco com a eleição do Barack Obama, se tentou que se considerasse que nos Estados Unidos uma população mestiça, as lideranças negras se opuseram. E se opuseram porque chegaram à conclusão que a maioria seriam considerados mestiços. Então achavam que se enfraquecia o movimento negro. No Brasil já vi argumentos desse tipo. Ou seja, que uma parte da nossa liderança negra caiu numa medida que eu acho muito perigosa. Mas enfim, cada um terá a posição que quiser. É que esse problema não existe. Felizmente, e eu tenho vindo a considerar umas coisas que ainda falei para o Sheila hoje, que me levam a ficar muito contente, mas enfim, dá para acontecer. Ora, num dado momento, no debate sobre raça no Brasil, os racistas brancos diziam aos negros: vocês não podem reivindicar muito que vocês são minoria. O que é verdade. Mas os brancos também são minoria. Ninguém é maioria aqui. Então, caindo nessa armadilha, se somaram negros com mestiços para provar que nós somos maioria. E todo mundo ficou nessa. Durante um certo momento, por exemplo, tem uma lei muito boa, é que a raça é decidida pela própria pessoa.
é a autodeclaração. E isto é consequência de uma das raras boas experiências políticos brasileiros, que é o Afonso Arinos de Melo Franco, que fez a lei contra o racismo. Ele tinha sido ministro das Relações Exteriores e conhecia o processo do apartheid, onde a primeira lei se chamava a Lei da Classificação dos Grupos Raciais. Era o Estado que classificava. E ficavam às vezes situações grotescas. Então, um grupo de... Até hoje conheço alguns deles, que num dado momento ainda estão lá, ainda funciona um pouco no jornal chamado Meia de Guarda, que é um jornal contra o apartheid, que todas as semanas publicava uma piada que era um troço terrível. Chamava-se o Barômetro do Racismo. Eram os erros cometidos pelos tribunais na fixação da raça das pessoas. Vocês não imaginam a quantidade de erros que eles cometiam. Bom, podemos partir do princípio que era uma demência total. Porque você pode dizer assim, bom, confundir um de origem indiana com um mestiço, vá que não vá. Confundir um negro com um mestiço, ainda podemos admitir. Mas confundir um branco com um negro é terrível. E então tinha gente que passava de branco para negro, passava de negro para mestiço, andava nessa dança assim, que era o Estado que marcava. No Estado, os agentes do Estado se enganavam. O Afonso Arinos de Melo Franco descobriu que essa lei era a lei de base e concluiu que quem decide, quem sabe de mim, quem sabe dos meus antepassados sou eu. E é também a autodeclaração que o Brasil mantém até hoje. É claro que tem muita gente que faz brincadeira, né? Eu tenho um colega, agora não vou falar, mas um colega que era de origem alemã, em Floripa, que declarava que era negro só de safadeza. Não ia sacanear a pergunta. Mas tirando isso, as pessoas, de um modo geral, durante um certo tempo, havia uma tendência para as pessoas se declararem o mais branco possível. Então a população branca foi inflacionada com declarações de branco de pessoas que normalmente são mestiças. Isso tem vindo a modificar muito. Ultimamente isso tem se alterado bastante. E hoje já assistimos, às vezes por oportunismo, né, ao fenômeno inverso, que é o mestiço, cujo pai e mãe diziam que eram brancos, agora diz que são negros, já para beneficiar da ação afirmativa, e também é um pouco disso. Mas há no meio disso tudo há um fenômeno de consciência. Ou seja, que eu não preciso necessariamente me identificar com branco. Não há mais esse padrão relativamente raro no Brasil de hoje, embora possa vir. E possa vir para o crescimento de uma extrema-direita no Brasil que tem isso como base. É uma estupidez, porque sempre se tentou fazer uma extrema-direita com base em raça, como foi o caso do integralismo do Plínio Salgado, as coisas não funcionaram, não pode funcionar. A maioria da população vai rejeitar isso. Mas, enfim, há esse debate pelo qual eu queria chamar a atenção. No caso dos países africanos, esse problema não existe, porque realmente, ao formar uma preocupação, enfim, sobretudo nas lutas contra o racismo, de não agredir ninguém, de não impor nada a ninguém. Então, esse princípio que está na lei no Brasil, na África, não está em lei nenhuma, mas está na cabeça das pessoas. Bom, você é o quê? Muita gente pergunta, já me perguntaram até mim, quer dizer, às vezes surpreende. Ah, mas você então é holando, você que é branco, é mestiço, fica uma coisa assim. Eu noto que as pessoas que me perguntam isso não é com agressão, é com uma certa precaução. Então, há isso em diversos casos. No caso concreto do Brasil, estamos num debate em que eu não vou tomar uma posição aqui, mas é bom todos saberem que isso é consequência de todo este fenômeno de opressão que teve a raça como princípio de base. Agora estamos aqui perante um desafio sério. É que a maior parte de nós dizemos que a raça não existe. A raça não existe, mas o racismo existe. Como é que se resolve esta contradição? Ou seja, que quando a gente olha para a biologia, o que se chama raça são diferenças em traços biológicos exteriores. Isso não chegaria para definir uma categoria. As pessoas têm pequenas diferenças e às vezes aparecem diferenças maiores entre grupos da mesma cor. Certo? Por exemplo, ali no Mediterrâneo, você vê em Portugal, Espanha e Marrocos muito mais identidade, por exemplo, os portugueses do sul, do sul, os marroquinos, do que os finlandeses, por exemplo, certo? Tem coisas assim desse tipo. E, enfim, essa questão da divergência racial, ela foi sendo trabalhada ao longo de diversos processos, e o processo que teve mais impacto e teve impacto no Brasil foi então quando Gobineau, na França, escreveu o famoso livro sobre a desigualdade das raças. E aí que aparece das espécies, e aí que aparece a raça. Depois deu lugar ao eugenismo,
e ao fato de que o Brasil era um país que se poderia desenvolver, porque era um país de maioria mestiça. E com mestiço você não desenvolve nada. Era essa a teoria. Na formação do pensamento brasileiro sobre a matéria aparece uma figura muito importante que infelizmente depois estragou o trabalho dele. Uma primeira fase excelente, Gilberto Freire, o Casagrande Cesar aqui, demonstra, olha, não tem nada a ver. Isto vai assim mesmo. E em seguida ele adota posições em relação, por exemplo, ao Império Português, a noção de democracia racial, uma autossatisfação muito grande em relação ao Brasil, que obviamente não se confirmou. Primeiro porque não há democracia racial. Quer dizer, mas não é que não há no Brasil, não há no mundo. Não se pode dizer que uma democracia não pode ser racial. Ela tem que ser não racial. Se a democracia é racial, a democracia é para alguém, para alguma raça. E é por isso que hoje se trabalha muito a noção, a partir do Obama, se começou a trabalhar muito a noção de pós-racial. Ou seja, nós não vamos mais considerar isso. Nós vamos considerar que é um inimigo que tem simplesmente que ser apagado. Quer dizer, esse é um problema que tem que ser tratado. Isto é uma proposta de combate. Não quer dizer que isto se vá resolver. O fato é que diversas desigualdades raciais vêm sendo mantidas e outras vêm sendo muito reduzidas. Gilberto Freire disse que ele depois notou que a expressão democracia racial não estava bem. Porque lhe perguntavam muito simplesmente, mostra um negro em posição importante no Brasil. Não tinha nenhum. E mais tarde, mesmo virando as coisas muito para a esquerda, se fez uma outra pergunta à Revolução Cubana. Com 50 anos de poder, então um líder negro não tem. Inclusive, ultimamente, o próprio Raul Castro já reconheceu, pela primeira vez, aqui tem preconceito racial. Ora, a noção do preconceito, ele se escapou por essa. Porque aqui se usa muito, né? O Brasil com preconceito. Ontem, a propósito do Dia da Consciência Negra, a maior parte das entrevistas, as pessoas falam, o Brasil tem muito preconceito. O Brasil tem muito preconceito. Eu estou um pouco incomodado com o preconceito. Se você não gostar de mim, eu não estou nem aí. Mas se você quiser me discriminar, vai ter que brigar comigo. Então, a noção do preconceito e a noção da discriminação são duas noções diferentes, e a noção do preconceito é uma noção soft do que na realidade é discriminação. Quer dizer que a discriminação pode ter como base um preconceito, mas não sistematicamente. A discriminação pode ser um regime autônomo em si para afastar determinadas pessoas. E é discriminação que é crime. Há determinados preconceitos que todos nós podemos ter, né? Preconceitos menores, pequenas coisas, sei lá, até às vezes superstições. Mas que o Brasil está numa situação muito mais grave do que o preconceito está. Neste momento, quando na década de 50 para 60, quando Gilberto Freire dizia, então, bom, aqui há problemas de preconceito. Mas o Brasil está mais próximo dessa democracia racial, insistia na expressão. Mesmo a própria esquerda colaborou com isso, que o Partido Comunista era muito influente, e a gente se lembra que o Partido Comunista reduzia tudo à luta de classes. Bom, não faz luta de classes, o proletariado toma o poder, resolve o problema. Então aparece a Revolução Cubana que não resolveu. E outras revoluções, por exemplo, muito racismo na China, quando a gente viu determinado tipo de conflito na própria Rússia hoje, na União Soviética, muito choque de raça, e às vezes de raça totalmente inventada. Nós vamos ver um caso de choque racial na África, ver um massacre, um genocídio, em que você não sabe por que as pessoas estão lutando e não vê a diferença dos adversários. E isto é criado, quer dizer, é socialmente e culturalmente criado. Ora, então, todo este quadro, que a gente vê que o que o Gilberto Freire dizia, muito rapidamente foi desmentido. Os grandes países, as grandes entidades multirraciais, com população de várias raças, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, quem está pior é o Brasil. Está pior em representatividade, está pior em nível de vida, está pior em criação de oportunidades. Ou seja, parou lá onde os americanos estavam na época de Martin Luther King. E é por isso que o movimento negro no Brasil, de vez em quando, comete grandes erros estratégicos, porque sai com a palavra de ordem do tipo, tempo, de Martin Luther King. A África superou, e mesmo, inclusive, aqui a própria África do Sul superou. As coisas na África do Sul não são assim muito fáceis de superar, e eu vou pegar o caso
no caso do Brasil, fazendo comparação, na África do Sul se existe um fenômeno em que, em um determinado momento, em 1994, a série teve um movimento de democratização do continente, isso em consequência da queda do Muro de Berlim, a África teve a sua chamada segunda independência, que era a queda das ditaduras, dos regimes de partido único e de tentar acionar as 5 macro-regiões como futuros mercados comuns. Ora, esse período teve como ponto mais alto o fim do apartheid, que todos sabem. O fim do apartheid é consequência do processo que é simultâneo entre mudança da sociedade e mudança dentro do próprio Estado. Uma parte do estabelecimento branco se dá conta que o sistema entrou em colapso, que o sistema não funcionaria mais. Isso de saber quando é que um sistema entra em colapso é muito importante. Se você não se dá conta disso, você vai ser comido pelo sistema. Por exemplo, a crise política no Brasil atual é porque a elite dirigente não se deu conta que o plano real tinha furado, tinha acabado. Tinha que fazer outra coisa. E como não se deu conta, de repente começou desemprego, sem ninguém se dar conta disso, aparecem 7 milhões de desempregados para a empresa, e por outro lado, começaram a baixar os recursos, começou-se a agir com regras que eram para aplicar um modelo que tinha acabado. E aquilo começou então um processo de corrupção generalizado, briga dentro da elite, a elite estourou, dividiu, estamos assim até hoje. Ora, dentro da África do Sul é o mesmo problema. Só que o grupo que ganhou na África do Sul, dentro do poder, era favorável à negociação. Ou seja, o capitalismo sul-africano tinha evoluído de tal forma que ele dizia, olha, eu estou numa faixa de desenvolvimento industrial que tem que crescer mais. Eu preciso de um mercado dos 50 milhões de sul-africanos. Estamos trabalhando para 5 milhões. E vamos continuar. Então temos que dar direitos à população toda. E quem é o interlocutor deste poder branco? Olha, o interlocutor vocês prenderam, vocês têm que falar com ele. E foi assim que, com essas indicações, que muitas vezes vinham de dentro das Forças Armadas sul-africanas, ou seja, por dentro do sistema, que as coisas vão então mudar na África do Sul, começa um processo de negociação. Esse processo de negociação seria interessante falar nele se a gente tivesse mais tempo, mas o fato é que a partir de meados dos anos 80, quando ainda não caiu o Muro de Berlim, mas se sente que o bloco soviético está para cair, começa uma série de contatos, talvez desde 1984 a 1990, de negociação com o extremo. E a ideia geral que havia, como a dicotomia racial, ela pesa muito menos do que grandes interesses. O que se dizia é, podem negociar, não tem solução. O conflito é tão brilhante, as dominações foram tão violentas que ali só pode aguentar uma guerra. E é uma guerra racial ainda por cima, porque é fácil de identificar o adversário pela raça. E muitos de nós achávamos mesmo que a África do Sul poderia passar por um fenômeno desses. Eu, nessa altura, nós tínhamos mais ou menos um problema resolvido. Em Angola, eu estava ligado à Federação Internacional de Direitos Humanos e depois tive umas tarefas na Namíbia e eu me voluntariei para acompanhar a transição sul-africana, que fui lá desde 93 até 98. Inclusive, eu aproveitei para fazer um diploma na Universidade do Cabo, que eu precisava. Acompanhei essa transição e percebi dar conta de que uma grande parte do estabelecimento branco estava realmente disposto a abandonar o poder, a reconhecer o princípio que dizia na altura, um homem é um voto, um homem é uma pessoa, um voto. Mas, por outro lado, que do lado da liderança negra havia a convicção de que esse era o caminho mais fácil, porque senão seria uma guerra que na África do Sul não ficaria de pé. Quer dizer, o que ia acontecer na África do Sul, com uma guerra civil, é que o país ia ficar fragmentado. Uns controlavam o território, outros controlavam outros, já havia estruturas e cabeças para fazer isso. E a África do Sul encontrou, então, uma coisa que é fundamental, conforme sabemos, encontrou um cara disposto a conduzir esse processo. Fez várias concessões, muitas para além daquilo que, por exemplo, movimentos de esquerda gostariam, mas a África do Sul saiu daí. O que é que acontece aqui que eu queria chamar a atenção, talvez por defeito de economista, mas olha, eu não tenho razão. O que estava em jogo na África do Sul era tão alto, que aquilo não podia explodir. Que tinha mesmo que se chegar a um ponto. E o mundo inteiro pressionou todas as forças de diálogo ali dentro. Por outro lado, o próprio desenvolvimento tecnológico da África do Sul
favoreceu que os setores mais avançados fossem colocados na primeira linha da negociação. Setores muito importantes. Por exemplo, o exército sul-africano. É um exército altamente tecnificado. A África do Sul tem bomba atômica, não esqueçam disso. Desmontou as bombas atômicas no momento da transição para o governo Mandela, mas elas estão lá. Desmontou. Se quiser montar de novo, é só colocar. Um desenvolvimento tecnológico desse tipo favoreceu a consciência de que este país não pode explodir. E vamos ter que negociar aqui dentro uma saída. Enquanto isso acontece, enquanto este processo, no mesmo mês de abril, em que há eleições na África do Sul, ganhas pelo Mangala, nós temos aqui na região dos grandes lagos do Ruanda e o Burundi, onde há um conflito. Um conflito entre dois grupos, um que se chama Hutu, outro que se chama Tutsi. Falam a mesma língua. Uns são um pouquinho mais altos que os outros. Uns são agricultores, outros são pecuaristas. E a diferença entre ambos nos chamou a atenção desde aí para uma teoria que começava a se expandir e que nós começamos a ter muito recentemente, que é a teoria das identidades. Então, eu que moro na planície e como mandioca, sou de uma cultura. E você, só que mora no Planalto e come milho, já é outra. É procurar definir a cultura através do pequeno detalhe, através do específico. Se você faz isso, você transforma a cultura em arma de guerra. E ao longo de séculos, foi-se cultivando essa pequena diferença, foi-se cultivando. E o que nós concluímos hoje é que a teoria das identidades, salvo no que diz respeito às identidades sexuais, é uma forma atualizada do governo do discurso racista. Hoje ninguém fala, por exemplo, você pega a extrema-direita francesa, quando ela fala da identidade francesa, ela quer dizer vamos tirar os árabes, vamos tirar os negros, mas não diz isso, diz que é identidade. Então o discurso erudito, a esquerda ofereceu à extrema-direita um discurso erudito para falar da mesma coisa. Na América Latina a questão das identidades não se coloca muito em virtude das misturas. Eu volto a chamar a atenção para a importância da mestiçagem, não tanto do ponto de vista biológico, mas mais do ponto de vista cultural, que ajuda bastante nessa matéria, porque falar em identidades puras aqui ou ali, a maior parte dos países vão acabar. Quer dizer, pronto, então agora aqui é só mesmo prazer. Você, inclusive, muita gente tem levantado essa questão que tem provocado uma redução de vários argumentos. Quando São Paulo fez 4 séculos, apareceu todo aquele grupo da elite paulista, dizendo nós somos os paulistas de 400 anos. E o pessoal da contestação diz, põe a 401. Se for 401, já não são conceitos mais antigos. Já são os índios de São Paulo de Piratininho. Então, se verifica que a própria fixação das origens, ela é determinada segundo o interesse do grupo que pode ter vantagem nisso. Eu vou dizer 400, mas por que não diz 402 ou 3? Por que diz 400? Porque isso é que me interessa. Foi a partir desse momento que disseram assim, está fundado aqui São Paulo. Então, o que estava antes eu pago na história. As identidades, elas todas têm funcionado, desde o momento, no mundo em geral, como um meio de propaganda para a extrema-direita. E nós ficamos todos com muito medo. E na África, então, vem este medo aqui. Foi com base nas identidades Tutsi e Hutu, que se dizem que havia uma guerra civil e que se promoveu um genocídio em que morreram entre 500 mil e 800 mil pessoas. Com arma branca. No mesmo mês em Norte e Macho. Primeiro problema. Este conflito que era entre pessoas da mesma raça, que se pensava que por solidariedade racial esse era o pacificamente, não foi. E este era pessoas de raças distintas, foi. Os interesses que estão em jogo aqui e aqui não tem nem comparação. Não preciso nem dizer mais do que isso. Mas aqui me parece que surge um outro problema. Então, morreram, vamos ficar por baixo. 500 mil de pessoas em 15 dias mortos com arma branca na maior parte dos casos. Qual é a pergunta que se faz? A pergunta que nós fazíamos naquela altura é quantos foram os assassinos. Porque não é brincadeira. A um para um não foi. Isso não chega. Você não mata, um cara não mata
500 mil pessoas não conseguem matar outras 500 mil só. Foi um grupo muito mais forte, foi um movimento massivo. E isso é que assusta muito nessa época. Então depois teve outras evoluções de caráter político e inclusive se o massacre não continuou é porque havia um grupo de guerrilha que protegeu as vítimas. Porque de outra forma não ia. Temos aqui então duas demonstrações de que o peso dos interesses materiais, o peso dos interesses econômicos tem um impacto muito maior do que a solidariedade de raça. Os seres humanos não se dividem dessa forma, eles se dividem consoante a posição que têm perante a liberdade dos outros e perante os interesses materiais que têm para defender, certo? Hoje, os capitalistas brancos da África do Sul precisam dos negros como consumidores. Hoje, os capitalistas brancos da África do Sul precisam da classe política negra sul-africana que lhes dá legitimidade, porque senão serão boicotados do resto do mundo. E a população negra em geral precisa da infraestrutura financeira e tecnológica criada pelos brancos. Então está aqui um país que se está integrando. Este está. Certo? É um processo deste tipo que a gente vai estar tentando. É um país multiétnico, está com dificuldades porque a forma como está sendo conduzida a liderança é contestada, mas é uma das vias que eles estão tentando, é justamente convencer o conjunto da população das várias etnias e tribos de que você pode ter a comunidade que você quiser, mas essa conversa de identidade que me opõe, que me distingue dos outros, vamos mudar o perspectivo, o que é que me aproxima dos outros. Então, entre os seres humanos, nós temos essa discussão no momento. O que é que me faz ponto comum ou o que é que me separa? Cada um aqui fará a sua teoria da cultura conforme quiser, não esquecendo de que a opção de tomar vai ter consequências de caráter político. Temos o caso da Nigéria, que é um outro grande país africano, está com uma problemática semelhante, aí agravada por um outro dado, que é, neste momento, um dado dos mais dramáticos da África, que é o surgimento do chamado islamismo político. Não é do islamismo, não? É o islamismo politizado, e sobretudo na fase jihadista, na fase da agressão. O norte da Nigéria é muçulmano, o sul é cristão, e depois tem uma faixa que oscila, que é uma faixa considerada animista. O animismo, como ele é definido por certos antropólogos na África, é, digamos, aquilo que se chamaria no Brasil, às vezes erradamente, religiões afro-brasileiras. Eu digo erradamente, a gente vai falar do Brasil em detalhe, mas isto vou dizer já aqui. Há uma série de coisas que são apontadas como vindo da África, que realmente vieram muito embrionariamente da África, mas a América é produtora de cultura. Foi aqui que foi criado. Por exemplo, estou me lembrando, assim, um caso concreto, né? Capoeira. Conversa da Bahia, no contato lá, fui professor da UNED durante um certo tempo, e o pessoal, me apareceu um projeto, numa das seleções de mestrado, em que o aluno tinha localizado então as origens da capoeira em Angola e elaborou um projeto todo baseado nisso. E é claro que eu duvidei daquelas origens. Em Angola nasci eu. Eu sei muito bem o que se dizia que era. O equivalente ao instrumento birimbau, sim, apareceu em Angola. Mas a dança, toda ela elaborada daquela forma, nem por sombra. E então o que nós fizemos uma vez, eu e um colega, o professor Raul também, professor de História, o professor Marcelo Bittencourt, em Angola, resolvemos fazer de propósito, embora soubesse a resposta, mas para trazer aqui para o Brasil, perguntámos a um grupo de pessoas, o que é capoeira? A resposta, isso é uma coisa do Brasil. Então, quer dizer, mesmo na culinária, quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, isso é comida que vem do vatapá, por exemplo, tem coisas que vêm, tem componentes que vêm de lá, mas isso foi tudo muito, muito transformado. Por quê? Porque a escravatura no Brasil foi multiétnica. Embora com um grande peso de Angola, um grande peso do Golfo da Guiné, sobretudo aqui esta área, onde está o atual Peninho e um pouco oeste da Nigéria, tirando essas duas áreas, mas o outro da porta também da ilha da zona do Gorê, em frente lá. E é aqui. É sobre eu, né? Desculpa, eu não vou atender, eu já sei. Aí tem que tentar dar. Bom, resultado. Há uma espécie de formação
nas Américas, e o Brasil é um dos exemplos, de uma série de dados de caráter cultural onde a África entra, mas onde o componente local é decisivo, foi feito aqui. E isso acaba, de muitas formas, deu lugar, né, a duas formulações de caráter teórico que são muito importantes. Uma que é elaborada na França, mas que diz respeito à África, e outra que é elaborada na França também, mas que diz respeito sobretudo às Américas. São duas teorias em termos de cultura. Uma se chama negritude, outra se chama criolidade. Vamos à negritude, nos anos 30, a Europa começa a ter uma divisão, pela primeira vez, começa alguém a contestar a teoria de que a África não tem história. Não tem história escrita, não tem história. A história escrita da África é idiota, é analfabeto, a África não é, mas mentira. A história oral não conta. Até que apareceram, com base na pesquisa sobre a arte africana, nos anos 30, 20 para 30, começam a aparecer, então, indicações, contestações nos próprios europeus. Um dos quais não era um cara que se ia pagar, era o Picasso. Que eles, os caras que produzem esse tipo de arte têm história. E vamos ver isso. E então começou um contato entre esse grupo europeu mais avançado, tem, além do Picasso, tem escritores franceses, ingleses, alguns norte-americanos também, o André Gide, por exemplo, um cara que ficou famoso, né? Que era da linha surrealista, fez uma famosa viagem na África, publicou um texto que ainda hoje a gente utiliza muito a frase dele, porque ele faz uma viagem pelas colônias francesas e chega à conclusão, escreveu isso, chega à conclusão de que quanto mais burro era o branco, mais ele se julgava super-herói. Mas isto aqui é esta constatação que eu fiz, a principal, né? O cara que faz uma viagem na África nos anos 30, volta para casa e diz, o principal que eu vi foi isso. E começa a contar. Teve um grupo de estudantes africanos aí na Europa, entre os quais veio o Sangó, foi presidente do Sangó mais tarde, o outro chamado MCZ, esse nome provavelmente não nos dizem nada, dizem alguma coisa. Não. Pronto, o MCZ que é da Martinica, e um senhor chamado Leão Damasco, que é aqui da América do Sul, que é da Guiana. Se juntaram e criaram uma teoria que era a teoria da negritude. A teoria da negritude significava uma afirmação de valores culturais e históricos africanos. Então, teve um valor da afirmação da África na Europa. Mas muito influenciados pelo surrealismo, cometeram uma gafe monumental, que a esquerda africana, sobretudo, vai criticar em seguida. É que o Sangó cai, ainda não havia a teoria das identidades, mas ele se antecipa e diz algo que é identitário no ponto de vista dele. É que a razão, a frase é assim, né? A razão é helênico-romana, branca. A emoção é negro-africana, negra. Aí começou o problema. Mas então, o que é isso? Porque, do ponto de vista das grandes ideologias racistas, é isso que eles dizem. Que o branco é que é a razão. Os outros são selvagens, emotivos, não sei o que. Você não está entrando no jogo deles, não. Os surrealistas diziam, não, porque a emoção pode ser superior à razão. Mas a explicação ficava meio manca, até porque ninguém é só razão, nem ninguém é só emoção. O ser humano é muita coisa, certo? Há coisas que nós fazemos, na minha vida, metade do que eu fiz foi motivado por emoções. É a ação instintiva, certo? Então, começou problemas. E quando as coisas evoluíram, depois da Segunda Guerra Mundial, evoluíram para as independências, começou a se notar uma tendência para usar a negritude no sentido de reduzir as contradições, apagar as contradições dentro da própria África. Ora, a contradição, nosso amigo Carlos Serrano, que é professor em São Paulo, hoje, diz isso no livro dele sobre introdução à África. A contradição é uma consequência, é uma característica de qualquer ser humano. Se você diz que não há contradição entre os negros, você nega a condição humana. Então há contradições sim. E por que não haveria? Qual é o mal de haver contradições? Era claramente manipulação política. Dizer que alguém só por ser negro tem as mesmas características, mesmos interesses que tem um conflito. Um banqueiro negro de Manhattan e um camponês negro da Bíblia. Começou a se cheirar.
E começou até porque, logo em seguida, todos que eram regime de partido único, o argumento era esse. Vai ser um partido só, porque entre nós não há diferença nem de opinião. Então vocês estão preparando para crescer. E a esquerda começou condenando isso. O próprio Sangor sentiu isso, os dois latino-americanos que se destacaram, o MSZ não falou mais nisso, o Leão da Mata também não, mas quem insistiu muito nisso foram os haitianos, o governo haitiano, a ditadura haitiana. E o Sangor começou a recuar, dizendo que o que eu elaborei tinha uma data, era para fazer uma afirmação específica, a negritude faz parte da civilização do universal. Ele se saiu por essa. E disse, eu sou um mestiço cultural. Acrescentando, sou casado com uma senhora francesa, tenho filhos mestiços. Mais ou menos se defendeu. Os outros, que foram criando partidos únicos com base na teoria da negritude, começaram a ser criticados e apareceu então está vivo ainda, eu conheço ele, um senhor que foi nosso professor da cá, que é o professor de Stanislas, do TVI, que é de um pequeno país, ele é do Togo, mas mora agora no Burkina Faso, deve estar com 90 anos. Escreveu um livro que chamava-se Negritude e Negrólogos. A noção do negrólogo é uma piada dele com os sociólogos, antropólogos, etnólogos, em que ele dizia, pronto, então agora estão criando uma teoria que é de divisão racial, que é um determinismo de raça, e nós estamos voltando tudo para trás, e fez um ataque violentíssimo. O livro já teve várias edições, e não foi traduzido em português, infelizmente. Nós trabalhávamos muito no livro e gostávamos muito dos debates em torno disso. Apareceu o Prêmio Nobel da Literatura da Nigéria, o Bolsa Inca, que apoiou essa teoria, e inclusive ridicularizou a própria teoria, dizendo que, afinal, os caras que falavam dessa forma eram os grandes aliados do neocolonialismo, que era verdade, infelizmente foi isso que aconteceu, e essa teoria foi lentamente sendo combatida e, ao fim de uma geração, ela hoje é uma recordação histórica. Em países onde o debate antirracista está atrasado, no caso do Brasil, a teoria ainda tem vigor. Muita gente pensa que a noção de negritude é uma noção que define a condição do negro. Porque há muitas coisas. Depende de várias, do ponto de vista que você usa. Aí, mais ou menos em seguida, quando começou a crise da crítica à negritude, um dos fundadores da negritude, que é o caso do MSZ, começou a trabalhar então numa outra teoria, que é a teoria da prioridade. Essa teoria, há inclusive, essa aí sim tem um documento que é traduzido, depois eu mando, se você não tem, que chama Cirurgia da Prioridade. Tem isso? Não? Eu lhe mando. É um trabalho de mais de 20 páginas, feito por grupos intelectuais, os intelectuais negros do Caribe, em que eles se apresentam como hoje temos uma cultura que é uma cultura resultante. Resultante não necessariamente de diálogo cultural. Calma. Não é um bom papo entre europeus, africanos, índios, não sei o quê. Isso não houve guerra. Agora, mesmo em situação de conflito, 3, 4 culturas em presença umas das outras, ao longo de séculos, vai aparecer um outro resultado qualquer. Ou vai ter dissidentes, como teve, ou novos hábitos vão sendo criados, ou a própria evolução da história vai impondo ritmos que alguns consideram como simples e outros consideram então como resultado. A teoria da prioridade aparece hoje, aparece como uma resposta muito mais adequada à evolução do processo de dominação do que a teoria da negritude. O erro, como isso acontece, seria, como hoje há essa visão de que a negritude é utilizada para fazer regime de partido único, para criar oposições raciais, que a gente apagasse o papel que ela teve nos anos 30. É que nos anos 30 foi fundamental a existência dessa teoria para demonstrar que, primeiro, a África existia, segundo, que ela era produtiva, em terceiro lugar, que ela tinha anseios. E se a formulação a partida está errada, não impediu a justeza de todas as outras coisas. Certo? Foi uma formulação que foi mal feita, que tem que se corrigir. Não há nenhuma formulação a partida que tenha sido bem colocada. Todas elas foram sujeitas a correções. Senão, a gente vai dizer que o cristianismo está errado irremediavelmente. Porque, como sabemos, no Velho Testamento, em dado momento, Deus
faz parar o Sol. Isso foi um erro científico monumental. E ainda há relativamente pouco tempo, Galileu, historicamente, há pouco tempo, né? Falou, olha a Terra, morre, ela se move. Foi aquele rolo que vocês sabem, entendeu? Então, quer dizer, há uma série de informações que quando a gente critica, a gente sabe que elas fazem parte de um processo de acumulação de crescimento que tem que ser sempre corrigido. A teoria da prioridade e outras que eu vou falar agora, todas elas surgiram porque existiu a negritude com os erros que teve. Foi a correção disso que nos permitiu chegar hoje. Hoje, além da teoria da prioridade, nós temos duas outras que são formuladas a partir da África, que são muito interessantes para o Brasil. Uma se chama afrocosmopolitismo. É de um autor camarões, que a gente conhece bem, Achille Mbembe, tem trabalhos publicados. O afrocosmopolitismo é uma visão africana cosmopolita. Superamos raça, superamos todos aqueles atavismos antigos e, sobretudo, vamos considerar, ao contrário do que diz uma certa elite africano também merece direitos humanos. Porque antigamente se dizia que a especificidade africana era tal que direitos humanos era uma coisa para os ocidentais. E então ficava assim, pronto, então direitos humanos é para os brancos e os negros é com ditadura. E era um troço de tal forma agressivo que, quer dizer, aqueles que faziam esse tipo de discurso não se davam conta do próprio autorracismo que estavam fazendo. Ora, Achille Mbembe, todo mundo tem trabalhado junto com ele, tem constatado que, primeira constatação, como é que nós somos? Parte da humanidade. É isso que define o lado cosmopolita. Depois temos uma série de problemas que são da gente. Então é o afrocosmopolitismo. Essa teoria, apesar disso, tem sempre mais radicais. E então tem um teórico do Ghana, o Amadou Apiá, tem um livro publicado no Brasil, chama Na Casa do Meu Pai. Não é o melhor livro dele. Ele diz, olha, Achille, vamos tirar o afro e vamos deixar só o cosmopolitismo. Que é assim que nós somos todos iguais. Então a discussão hoje é essa. Os problemas da África incitam-nos a meter o afrocosmopolitismo ou vamos para o cosmopolitanismo. É claro que no Brasil teríamos que tomar cuidado com a linguagem ao utilizar isso, mas o fato é que seria importante fazer uma definição de caráter cultural em vez de a gente continuar definindo as várias culturas pelos grupos raciais. Se quiser continuar a fazer, vai fazer, mas sabe que isso está na contramão do que está acontecendo no mundo e sobretudo na origem disto aqui, que é este. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu enriquecimento. Eu quero palmas, gente.